a Bíblia não é refém de nenhuma teoria. A Bíblia não defende nenhuma teoria de origem da homossexualidade. A Bíblia não diz que é biológico, a Bíblia não diz que é psicológico, a Bíblia não diz que é por causa do pai. Quem diz isso é Freud. A Bíblia não diz que é porque foi abusado. A Bíblia não diz que é... Nada. A Bíblia não trabalha com esse tipo de investigação. E quais são as respostas da Bíblia para isso? A palavra de Deus tem uma explicação teológica. Porque a Bíblia é um livro teológico. Qual é a explicação? A Bíblia trabalha com uma história. Muitos cristãos não sabem disso. A Bíblia conta uma grande história. Eu vou resumir a história em 4 palavras. A primeira palavra é criação. A segunda palavra é queda, ou pecado. A terceira palavra é redenção, que é como eu resolvo o problema da queda, que produziu morte. Redenção é por meio de Cristo, né? Relação com Cristo, o Redentor. E a última palavra é consumação. Um dia Jesus vai voltar e tudo será restaurado. Então vamos lá. Essa é a história da Bíblia. E é essa história que dá sentido a tudo que ela fala. É a história que dá sentido aos mandamentos. Por exemplo, você lembra da Covid? Né? Todo mundo lembra da Covid. Inesquecível. Né? Ó, se você fosse para o espaço em 2018, ficasse incomunicável, você não sabe de nada que acontece no mundo, e voltasse do espaço no meio de 2020, na cidade de São Paulo. Agora tem novas regras, correto? Porque está no meio da pandemia. Mas você não sabe de nada da história. Nada. Você não sabe vírus, China. Você não sabe de nada. Você só pousa aqui, pá, e começa a falar máscara, distanciamento, pá, pá, pá. Regras. Você vai entender. O que é isso? O que está acontecendo? Porque você não tem a história. Então, quando os crentes falam dos mandamentos sem contar a história, não faz sentido mandamento nenhum. Ah, sexo é para o casamento. Mas por quê? Não, porque essa é a regra. Fato. A homossexualidade é pecado. Mas por quê? Falta o contexto. O contexto é a história que a gente chama de narrativa da salvação ou da redenção. É essa história. A história é assim, Deus criou... Então, lembra que a gente estava falando de Beauvoir? Tem um autor. Então, a sexualidade é uma criação de Deus. Então, homem e mulher existem com um propósito. Eu não posso simplesmente jogar fora homem e mulher. Não é um acidente que tem homem e mulher, porque tem um criador. Ok, ele criou a sexualidade. O homem caiu. O que é o homem caiu? O homem e a mulher decidiram viver independente de Deus. Isso produziu morte. O que é a morte? A morte é a desconexão com Deus e tudo foi afetado pela queda. Tudo que a gente vive, Paulo chega a dizer em Romanos 8, que toda a criação geme por causa do cativeiro que lhe foi imposto por causa da queda. Então, quando você olha para o mundo, toda a natureza, ela não era do jeito que é. Ela foi afetada pela queda. Então, a nossa sexualidade, ela não é só fruto da criação de Deus. Que a pessoa fala assim, Deus me criou com essa atração e depois proíbe que eu pratique. Na verdade, o que você vive hoje não é fruto só da criação, é fruto da criação e da queda. Qual é o efeito da queda na sexualidade? Todos nós, atenção para isso, todos nós convivemos com atrações que podem levar a pecar. Uns de um jeito, outros de outro. Que não está atribuído apenas à sexualidade. Não, mas vamos focar na sexualidade. Claro, para tudo, mas vamos focar na sexualidade. O heterossexual, ele tem um problema. Ele acha que ele não tem um conflito de atração. Mas ele tem. Não é a mesma coisa do homossexual, não estou dizendo que é a mesma coisa, porque culturalmente é diferente. Mas todo mundo convive com atrações capazes de levar a pecar. Eu sou casado há 18 anos. Eu devo ser fiel à minha mulher, correto? Só que fidelidade à minha mulher é uma crença. Eu acredito que eu devo ser fiel à minha mulher. O fato de eu acreditar nisso e ser fiel por 18 anos me blinda de ter amanhã uma atração por outra mulher? Claro que não. Ó, então quer dizer que eu convivo todo dia com uma atração que pode destruir meu casamento. Não porque eu estou endemoniado, não porque eu estou perdido, não, porque eu simplesmente existo. Tentação. Porque você é um ser tentado.
Então, isso é consequência da queda. Uhum. A queda nos torna seres vulneráveis. Todo mundo tem atração que pode levar a pecar. A pornografia. Por que porque tanta gente consome pornografia? Porque ela é atraente. Os heterossexuais têm um conflito de atração. Aquilo o atrai, ele não consegue dizer não. Eu estou falando de pornografia heterossexual. Uhum. Então, o que é o cristão? Ele é alguém que decide viver pelo que crer. Eu creio que eu devo ser fiel à minha mulher. Eu decido viver pelo que creio e não pelo que eu sinto, eventualmente. Porque o que eu sinto é instável. Entende? Então, todo mundo tem atração que pode levar a pecar. O homossexual também. Ele também não escolheu a atração que ele tem. É fruto da queda. A explicação bíblica ela é teológica. O homem foi criado, ele caiu e com a queda toda a sexualidade humana foi afetada. E nós convivemos com atrações que podem levar a pecar. Agora tem uma pergunta que a Bíblia não responde, que é por que eu sou afetado pela queda de um jeito e você é afetado de outro? Realmente essa resposta não existe. Eu não sei. Por que você experimenta determinadas questões e eu outras? No corpo, no psiquismo, no social. Por que uma pessoa nasce na miséria num país africano em guerra e outro nasce na Suécia? Porque a miséria a gente entende que é por causa da queda, correto? Uhum. Mas por que esse cara é mais afetado que esse nesse aspecto? Eu não sei. Por que eu lido com doenças físicas que você não lida? Por que uma pessoa nasce cega e a outra não? Então, a queda afeta todos. A Bíblia não explicita por que ela nos afeta de maneira não uniforme. Não é uniforme. Cada um vai experimentar a queda de uma determinada forma. E aí, o que resolve a queda? Não é a heterossexualidade, é a relação plena com Cristo. É em Cristo que você vai ter plenitude. Porque para as Escrituras, se você tiver a heterossexualidade, mas não tiver Cristo, o que acontece com você? Você continua morto.